gente, bem-vindos. Eu prefiro não usar o microfone, mas a nossa cozinha está bem agitada ali. A gente vai encostar a porta um pouquinho. Talvez eu até pare de usar depois. Mas inicialmente, vou começar usando, tá? O microfone aqui, acho que vai ficar melhor. Antes de mais nada, claro, deixa eu só preparar aqui algo no celular. Joia. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Vitor Martins, trabalho com o pastor Daniel Torres. Já faz mais de 4 anos que a gente está junto, andando nesse movimento de células e discipulado da Primeira Igreja Batista e também nas Américas. A gente é influencia bastante, né? Na América Latina, principalmente. O pastor David Cornfield é alguém que anda com o pastor Daniel em discipulado também. Alguém que escreveu muito aí, já sobre muitos livros aí. O Líder que Brilha, um livro antigo conhecido dele. E a gente pensou fazer esse workshop para abençoar aí a igreja, abençoar vocês falando um pouquinho sobre discipulado de líderes, né? Esse tema sempre queimou no meu coração, discipulado em geral, célula em geral. Não é à toa que Deus, por sua graça, me colocou aí com Daniel faz uns 4 anos. É verdade, estamos gravando e precisa do microfone. Me perdoa, meus irmãos da multimídia ali, eu prefiro sair, mas com certeza, vamos usar. Então, gente, vamos conversar, tá? É uma oficina. Eu trouxe, claro, algumas proposições-chave que eu acho muito legal, importante a gente provocar, para a gente conversar. Mas eu sei que a gente vem para uma oficina, a gente sempre vem assim com uma expectativa. Nossa, cara, vou na oficina lá, eu quero fazer uma manutenção nos negócios aqui, eu queria trocar uma coisa aqui, queria ver aquilo lá. Então, assim, eu quero já deixar muito à vontade vocês, tá bom? É um ambiente para ser bem tranquilo, bem intimista. Vocês levantam a mão, vocês ficam à vontade para interromper. Eu coloquei propositalmente algumas pausas, 4 ou 5 pausas aqui estratégicas para a gente parar e dar uma olhada, vocês perguntarem, mas também não precisa esperar esses momentos, tá? Para você levantar a mão e perguntar, tá joia? Então fiquem bem à vontade. Por que está aqui treinamento de supervisores, né? Supervisores são pessoas que discipulam líderes, né? São pessoas que estão cuidando de líderes de célula. Por isso que essa oficina discipulando líderes está muito dentro desse material. Então é um material que foi derivado do treinamento que a gente dá para supervisores. Tem alguns pontos diferentes, mais para ficar mais adaptado, acho, à realidade da oficina, mas ele é muito dentro desse material, tá? Por isso que ele está com essa carinha aí que vocês estão vendo. Mas vamos lá, vamos começar orando, né? Seguir o conselho do nosso irmão Paulo. Antes de tudo, façam orações. Eu queria convidar alguém para levantar a voz e conduzir a gente em oração. Pode ser? Fica à vontade. Amém. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá então, gente. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui, ponto macro, é o coração do líder. Para a gente falar um pouquinho disso, a gente vai entrar numa temática aqui que está baseado aqui em Judas, né?
Carta de Judas, capítulo 1, verso 11, que diz: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, motivados por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses pontos nos ensinam algumas coisas importantes. 3 pontos chaves que eu quero falar aqui introdutoriamente sobre o coração do líder. Que a gente tem 3 situações aqui, né? A gente tem Caim, Balaão e Corá, são 3 personagens que Judas cita. E ele cita alguns problemas que nós, como líderes, que vamos discipular líderes, precisamos ter bastante cuidado, tá? Por que eu acho legal na oficina a gente começar por isso antes de entrar um pouco mais no como a gente lida com os líderes? Porque nós replicamos aquilo que está dentro de nós. Discipulado, como você já deve ter ouvido, nós acreditamos que é muito além, por exemplo, de um caderno que é para conduzir a pessoa até o batismo. Então, eu discipulei fulano de tal, porque eu levei ele até o batismo, ele se batizou e ponto. E terminou o discipulado dela. Não existe um término de discipulado, né? O término de discipulado termina quando Jesus voltar para nos buscar. Então, assim, beleza, realmente você discipulou aquela pessoa, né? Mas não foi só você. Outras pessoas vão entrar nesse trabalho, né? E continuar o discipulado, ou talvez, quem sabe, você mesmo, depois que ela se batizou. Mas o discipulado é sobre transmitir vida, transmitir tudo que você é. Então, o pastor Paulo Mazzoni, da Batista Central de BH, ele usa até um termo forte. Ele fala assim, olha, se você não está no caminho do discipulado com Deus, de se tornar mais parecido com Jesus, não discipule outras pessoas, por favor, porque nós não queremos 2 de você. Percebe? Porque nós, se discipulamos outros, nós estamos levando outras pessoas a serem como nós, né? Quem teve ontem aí na conferência? Alguém teve aí? Falando sobre... E na quinta-feira, eu perdi um dia aqui, que foi na quinta, na verdade, que a gente falou sobre Talmidim, lembra? Falou ali o pastor Abe Uber. Então, você ser coberto da poeira do seu mestre, né? Você se tornar como o seu rabi. E o discipulado é muito isso, porque é derramar toda a sua vida em quem é aquela pessoa. Com certeza você já percebeu, assim, às vezes em algum próprio pastor da PIB, ou alguém da célula, fala, nossa, fulano de tal, lembra fulano de tal, né? Ele tem um jeito de falar e tal, que lembra. Porque a gente vai pegando, sabe, o jeito do irmão falar, de pregar, de comunicar. A gente é influenciado. Discipulado é esse derramar de tudo que você é. Então, eu acho interessante a gente começar falando do nosso coração, e claro, quando a gente fala coração do líder, a gente pensando no coração dos nossos irmãos que estão liderando também, mas a começar do nosso, porque se o nosso coração tiver certos problemas chaves aqui, e a gente replica isso nas pessoas que nós estamos liderando. E nós não queremos replicar um coração problemático, né? E ao mesmo tempo saber identificar e ajudar os nossos irmãos que porventura tenham esses problemas no coração deles. Então, 3 principais pontos aqui Caim, o orgulho religioso, né? Aquele orgulho que impede a pessoa de desenvolver um relacionamento, mas ela se prende aos ritos. A gente pode cometer esse erro, gente. No nosso discipulado de líderes, olha que interessante. Presta bastante atenção nisso. Às vezes o seu coordenador, o pastor de área, está te cobrando de... e o DL, né? Quem é da PIB aqui? Quem não é da PIB? Alguém que não é da PIB? Beleza. Temos 2 irmãos. Só para deixar claro para os irmãos também. Aqui a gente tem algo que a gente chama de DL, Discipulado de Líderes. E os pastores, os coordenadores, né? Falam, olha, já fez o DL, como é que está o discipulado de líderes? Você está cuidando dos seus líderes de célula, como é que está lá? E às vezes, pela questão da cobrança, pela questão de, poxa, é o sistema da igreja, é a estrutura, eu vou fazer. E aí você vai lá, marca, e é algo meio sofrido, e é algo ruim, forçado, mas você começa a cumprir o rito, entregar, eu fiz, tá aí. O que acontece? A gente pode cair no erro de começar a se tornar isso uma idolatria da estrutura, de tipo, eu fiz. Porque é mais fácil fazer
do que desenvolver um relacionamento profundo. Então o que acontece? Nós marcamos o checklist de que nós fizemos e nós achamos que está tudo bem. E enquanto nós estamos marcando os nossos checklists, os nossos irmãos estão morrendo, estão secando na fé. E isso nós, como supervisores, líderes de célula, coordenadores, pastores de área, pode estar acontecendo conosco e ao mesmo tempo dentro da célula, com os nossos líderes de célula. Ele foi lá e deu o checklist, eu fiz a célula, está entregue, né? Eu falei lá, eu perguntei e tal. Mas a questão toda aqui, gente, é um relacional, uma questão do onde está o coração, que era o questionamento de Deus com Caim, que aceitou a oferta, né? Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Não porque Caim ele ofereceu coisas ruins, mas porque a motivação do coração dele estava errada. E muitas vezes a gente vai por esse caminho, e o nosso caminho natural é ir por esse caminho do rito, porque cumprir o rito é mais fácil do que desenvolver o relacionamento. Então, o Michel, pastor da nossa igreja, o pastor Daniel, o que nós procuramos comunicar é, gente, a gente quer que vocês vivam um discipulado de líderes, e nós fizemos aqui uma treliça. Treliça é onde a videira ela cresce. Já viu aquela coisa de uvas, né? Eu esqueci como é que chama, é fazenda de uva, vamos chamar de fazenda de uva. Ele faz uma treliça para ela crescer ali em cima. Mas a treliça só existe por causa da videira, não a videira por causa da treliça. Quem está entendendo onde eu quero chegar? A gente propõe a ideia do discipulado mensal de líderes, olha, faz todo mês, a gente tem um roteiro, mas essas coisas são a treliça, para ajudar a videira a crescer com saúde. Mas a treliça só está ali por causa da videira. Então, a questão toda é que exista o relacionamento profundo com as pessoas que você está discipulando. E não o cumprir de um rito, de um checklist. Que no futuro vai se tornar um rito religioso de, eu cumpri. Está feito. Mas a ideia é o relacionamento. Então, nosso coração precisa estar protegido de ritos, né? O importante é o relacionamento. O segundo ponto, Balaão, a ganância do nosso coração. Essa aqui é conhecido, né? É o valor, né? A recompensa de estar liderando. A gente precisa guardar o nosso coração e o coração do líder de célula, que começa a se achar porque está liderando, né? Todos nós estamos suscetíveis a esse erro, né? Eu sou supervisor de célula. Eu fui na PIB, eles me receberam lá, tive um café gostoso de grátis para mim, porque eu sou o cara, né? Esse é fácil de identificar, mas ele é mortal. Não precisamos comentar desse cara aqui, porque é pelo Espírito de Deus que essa obra é feita, né? Eu gosto de usar o termo que é o seguinte: nós temos o privilégio da responsabilidade de nos unir ao que Deus está fazendo. O privilégio da responsabilidade de nos unir ao que Deus está fazendo. Porque Deus não precisa de nós. Por isso que é um privilégio. Deus nunca precisou. Mas Ele é um Pai tão gracioso, amoroso, que Ele está chamando, filho, faz comigo. Vamos fazer conjunto. Olha que legal isso aqui. Eu lembro vai me falhar a memória agora o nome do pastor. Mas ele deu um exemplo que é o seguinte. Ele fala assim, olha, o meu pai, ele era caminhoneiro. Sempre que ele passava a semana fora, fazendo as viagens, ele chegava no final de semana em casa e a gente fazia uma festa, né? Poxa, ele só ficava em casa no final de semana. E o meu pai, ele sempre me chamava para lavar o caminhão. E eu era desse tamanhozinho assim, esse pastor contando, que eu não vou lembrar o nome agora. E eu ia com alegria e falei, vou lavar o caminhão pro meu pai na semana que vem ir trabalhar. Nossa, é importante esse negócio aqui, eu preciso lavar bem, o negócio precisa ficar brilhando, porque durante a semana ele vai trabalhar. E ele curtia aquele momento, mas ele fazia assim, nossa, meu pai precisa de mim. Legal. Depois que ele foi crescendo, e depois de um tempo ele percebeu, nossa, cara, lembrando aqui,
se eu for ver mesmo, eu atrapalhava o meu pai lavar aquele caminhão. E ele começou a entender com o pai dele que o pai dele, na verdade, chamava ele para ajudar ele a lavar o caminhão, porque ele queria estar junto e aproveitar o tempo com o filho enquanto eles lavavam o caminhão. Mas ele ia lá e jogava e fazia uma bagunça, aí o pai ia lá, ei, que legal, ia lá e limpava de verdade. Deus é mais ou menos assim com a gente, porque Ele está nos chamando a cooperar com Ele, mas só Ele nos capacita para fazer a obra, amém? Só Ele nos unge para pastorear e nos dá palavras de vida eterna para pastorear. Ele nos dá o fôlego de vida. Ele traz pessoas para perto. Espera aí. O que eu faço então nesse negócio? É só o privilégio que Deus nos dá. Olha, com tudo isso que eu te dei, eu vou te dar o privilégio de cooperar com o que eu estou fazendo. Então isso precisa proteger o nosso coração de orgulhos e de recompensas, de assim, amar a recompensa de estar na liderança. Amar mais a liderança do que o Deus que nos deu a liderança. E o terceiro, sem submissão não há missão. Não há ninguém mais importante do que o outro. É entender também que você não está sozinho e tem outros irmãos que vão tanto te ajudar a liderar, como vão liderar você para liderar outros. Tá? Então, não existe aquele cara que está acima de qualquer liderança, né? Nós não podemos nos sentir assim. Então, esses são os 3 pontos introdutórios aqui sobre proteger o nosso coração. E aí eu quero entrar aqui em 5 princípios, e depois disso a gente dá uma paradinha, mas para vocês perguntarem, mas fica à vontade para interromper, igual eu falei no início, tá? Dito isso, né, dessas 3 coisas que nós precisamos proteger o nosso coração, 5 princípios para guardar o nosso coração e o coração dos nossos líderes. Então, primeira coisa, não há como liderar pessoas se não amarmos pessoas. E aqui a gente começa a tocar num ponto muito legal, que como amar pessoas tão diferentes de nós, né? Pessoas que vão liderar completamente diferente do que nós lideramos, e nós resistimos à tentação de falar, não, você tem que fazer assim, irmão. Né? Tem que fazer assado, irmão. Quando que, na verdade, o que Deus fez, Ele nos chamou à existência da forma que nós somos, de forma bem particular, com personalidades, habilidades, jeitos bem particulares. E todos nós, dessa forma completamente particular, Ele nos chamou a um relacionamento pessoal com Ele, para a partir desse relacionamento fazermos coisas com Ele. Só que como Ele nos chamou à existência de forma completamente diferente um dos outros, o fazer com Ele é único também. Então a pessoa que você está liderando não vai liderar igual você lidera. E está tudo bem. Porque o líder, quando a gente fala essa palavra líder na Bíblia, ela está conectada ao serviço e ao apontar para Cristo, né? O líder é alguém que aponta, que conduz até Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A nossa jornada e o nosso destino é Ele. E o líder ajuda outros nesse caminho e serve aos outros. E nesse processo, nós precisamos ter a humildade de entender que nós estamos liderando pessoas. E só nós vamos liderar pessoas da forma bíblica se nós as amarmos do jeito que elas são. Isso é um ponto muito chave. Nós precisamos amar os nossos irmãos do jeito que ele é. Porque às vezes tem características dos nossos irmãos que nós não amamos. E a gente acha, esse irmão é chato, ele é pelinha naquele negócio, ele tem um jeito de fazer que me incomoda. Mas sabe quem fez seu irmão daquele jeito? Seu pai. Então entra um desafio de nós que estamos supervisionando células de lembrar sempre. E claro, quem nos traz a memória, como Jesus disse, é o Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai começar a entrar nesse ponto de a nossa vida com Deus aqui, que é o fundamento de tudo que a gente vai construir, mas a gente vai falar mais disso um pouco na frente. A gente só vai ver as pessoas dessa forma como Jesus vê, as amando como elas são, para poder liderar elas da forma bíblica, se nós amarmos elas do jeito que elas são. Então, irmão, aquele irmão que lidera de uma forma meio diferente, meio esquisita para você,
Ajuda ele a entender a como usar a personalidade, as habilidades, o jeito dele para a glória de Deus, do jeito que Deus fez ele. Tá bom? Vamos, pode perguntar, irmão. Esse ponto ele é interessante porque muitas vezes a gente está no meio de um grupo onde certas personalidades e certos gostos das pessoas incomodam a gente, mas muitas vezes é porque Deus mandou aquela pessoa ser de outro jeito, porque Deus quer que aquela pessoa alcance pessoas que às vezes não é o seu papel alcançar. Você às vezes não teve toda aquela bagagem que aquela pessoa teve. Eu percebo isso muito na minha célula ali, que tem pessoas específicas que são totalmente diferentes das outras e às vezes acabam não tendo muitas amizades nos meios onde elas estão, mas quando você olha com atenção você percebe que essas pessoas elas estão sendo colocadas a discipular, a evangelizar pessoas específicas que às vezes nunca seriam alcançadas se todo mundo fosse naquele padrão fim. Perfeito, é isso. É muito isso. Pedro liderava de uma forma diferente de Paulo. Gente, a gente está falando de Pedro e Paulo. Quem que estava certo? Ah, não, a forma de liderar de Pedro e Paulo estava certa. Paulo era meio esquisitão. Não. Não é verdade? Então, temos Paulos e Pedros que Deus colocou na nossa liderança. Às vezes Deus chamou para ser o Barnabé. Né? Todos nós temos em alguma característica nossa aquele Barnabé, que é o encorajador. Um cara que levantava, que formava líderes. Isso a gente vai destacar aqui também. Isso passa por isso aqui, ó. Não há como liderar pessoas se não amarmos pessoas. E nós só vamos amar pessoas se nós conhecermos aquele que nos amou. Quando nós ainda não éramos nem um pouco amáveis. Hoje está um pouquinho melhor, está bem ruim, mas está um pouquinho melhor. Mas ele nos amou quando ainda estávamos perdidos em nossos pecados, não é verdade? Então, ó, como Jesus liderou assim, e é uma característica fundamental. E nós só vamos aprender com ele mesmo. Um coração ensinável e quebrantado é o maior presente que um líder pode oferecer ao Senhor. Salmo 51, né, gente? Lá no finalzinho, quando ele diz assim, o que o Senhor deseja é um espírito quebrantado, e ele jamais rejeita um coração arrependido e humilde. Então, se Deus tiver isso, meu irmão, ele consegue fazer. Né? Ele molda, ele faz. E isso a gente traz para nós, e também você pode trazer isso para o seu líder, as pessoas que vocês estão liderando, né? Pensar em como trazer para eles esse princípio de amar as pessoas e ter um coração ensinável, que inclusive é uma das características para você começar a trazer líderes em formação dentro da sua célula, por exemplo. Uma característica fundamental é ele ser ensinável. Tem que ser uma pessoa que ouve, que quer aprender, né? E interessante que a Bíblia nos mostra que com Deus não é diferente, né? Ele espera isso de nós para poder nos liderar, né? Terceiro, liderar outros começa quando aprendemos a liderar a nós mesmos. E é aqui que o caldo começa a entornar um pouquinho para o nosso lado. Por quê? Como você tem liderado a sua vida? Você tem liderado a sua vida bem para que você possa liderar outros da forma que você tem liderado? Aquela frase que eu também não lembro quem falou, né? Se você quiser mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Né? A ideia de você lidera bem você mesmo? Como está a sua vida devocional? Como está o cuidado com a sua família, com a sua saúde, com aquilo que Deus já te entregou? Né? Edmund Chan, que é um dos maiores escritores da atualidade e sobre discipulado, ele fala que Deus deu obrigações, e porque ele vai bem nas obrigações que Deus deu, Deus chama ele para compromissos. Como que ele explica isso? Por exemplo, olha, Deus já me deu obrigações muito claras. Eu preciso ter encontros diários com Ele. Não é algo opcional. Deus me criou para esse ambiente de relacionamento com Ele. É uma obrigação. Eu preciso cuidar da minha casa e da minha família, os meus filhos. Deus me entregou isso, me confiou isso. Isso é uma obrigação. Enquanto eu não estiver bem com aquilo que Deus já me deu de obrigações, Ele não vai me chamar para compromissos, para parcerias com Ele. Que é, por exemplo, eu viajar. Ele falou numa oportunidade que ele estava aqui no Brasil, falando com a gente, ele falou, eu vim aqui
compartilhar com vocês essas questões sobre igrejas discipuladoras e tal, eu fazer aquilo outro. Isso são compromissos que o Pai me chamou para cooperar com Ele. Mas se eu não estivesse bem nas minhas obrigações, Deus ia ficar me esperando. E aí? Como é que vai ser? Vamos? Não vamos? Né? Então, entorna um pouquinho para o nosso lado, porque isso começa a partir de nós. Né? Precisamos ser bons líderes de nós mesmos. E isso de novo, tudo isso que a gente está falando são princípios para a gente comunicar às pessoas que nós estamos liderando. Chegar para o líder de célula e, cara, você está liderando bem a sua vida? Como é que estão as suas finanças? O seu casamento, se for o caso? A sua vida devocional? Nós precisamos formar pessoas que lideram bem. Paulo disse a Timóteo assim, olha, cuide bem de si mesmo para que você esteja apto a cuidar de outros. Então começa aqui. Né? Então, princípios, né? São os 3 primeiros aqui para a gente. Uma outra questão que a gente ouve bastante é a liderança servidora. Lá em Filipenses 2:3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Eu gosto muito dessa frase aqui, que eu não sei, mais uma vez, quem cunhou ela, mas fala assim, num mundo onde todos querem ser flechas, somos chamados para ser o arco, aquele que dispara. Né? Todo mundo quer ser o herói, e tem um livro que chama O Formador de Heróis, né? Que é muito legal, e fala sobre isso, sobre Deus nos chamou o Barnabé, aquele que forma heróis. Né? Pode ter certeza que esse galardão é maravilhoso. E o quinto aqui, também bem batido, vamos colocar assim, é o caráter aprovado e tratável. Lá em Salmos 78, 72, ó. E Davi os apacentou, falando do povo de Israel, apacentou Israel segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. As nossas habilidades não são... as habilidades são a menor parte do que compõe a nossa liderança. O caráter é o aspecto mais relevante. Eu já tive experiência assim de, às vezes, ter aquele tempo de discipulado de líderes em que a gente fala, a gente traz ensino, traz coisas, às vezes que você pensa assim, cara, esse negócio aqui foi substância, foi um negócio legal. E aí quando você vai andando com os seus líderes, caminhando em discipulado com eles, aí daí um tempo você pergunta assim, o que mais te marcou aí nesse tempo que a gente está junto? E você vai perceber que aquilo que eles falam que mais marcou eles foi um dia nada a ver, que assim, você não estava usando nenhuma habilidade incrível que Deus te deu, e foi só uma atitude que você teve. Por exemplo, uma das minhas... ela e o esposo, né? Nessa época ela ainda estava... Acho que eles nem estavam namorando nessa época ainda. Enfim, ela era líder de célula e ela teve um problema ali de apendicite. Não sabia que era apendicite ainda, mas ela estava sentindo dor, ligou. Poxa, tem alguém que pode me ajudar? Ela não tinha família aqui. A gente foi lá, abraçou ela, ajudou ela. Ficamos no hospital com ela até onde precisava. Depois a gente foi para a casa dela e a gente arrumou a casa dela toda, que estava bem bagunçadinha, porque foi uma emergência, que ela teve que sair, não deu para arrumar nada. E a gente deixou a casa dela arrumada e tudo. E depois que ela saiu do hospital, ela saiu pensando assim, nossa, aquela minha pia está com louça até aqui, né? Quando ela já estava recuperando, aí quando ela chegou em casa, ela viu aquele negócio pronto. Aquilo bateu de um jeito nela que entrou assim e marcou a vida dela. E aí você pergunta para ela, aqueles discipulados de líderes, aqueles encontros, ela fala, não, o que eu lembro é aquele dia que vocês lavaram a louça lá em casa. Aí você fica assim, poxa, mas e aquele negócio que eu preparei, aquela apresentação? Ah, é? O que você falou mesmo? Aí você fica assim, gente, sabe? Porque aquilo ficou, aquele ensino foi bom, marcou, ficou na memória. Talvez ela não lembre daquele dia, mas foi ministrado. Mas o que mais marca as pessoas é o seu caráter semelhante a Jesus. Pode ter certeza disso. Então, o menor aspecto, não é que não conta, tá, gente? Mas o menor aspecto da sua liderança está nas suas habilidades. O maior está no seu caráter. Naquilo que você revela
das virtudes de Deus daquelas pessoas que estão liderando. Outro cara que eu estava conversando esses dias, agora a mesma coisa. Ele bateu, ligou, a família dele não estava aqui. Ele falou, cara, você me ajuda? Eu fui lá, fiquei com ele porque ele bateu o carro. Fazer BO, sei que, veio o guincho. Eu falei, cara, o que você... Aquele dia que eu bati o carro e tal. Então, gente, lembrem-se disso. É o caráter de vocês, é como a gente vai transmitir as virtudes de Deus, tá, para as pessoas. Vai pensando aí nas perguntas que você quer mandar, que eu só terminar com esse versículo aqui, que é de 2 Pedro 1, verso 3, que diz assim: Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a santificação, ou ser parecido com Ele. Como que Ele nos deu tudo para ter uma vida plena e semelhante a Jesus? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para ser participantes da sua glória e virtude. É dessa maneira, que maneira? Por meio do conhecimento pleno dele, que ele nos deu grandes e preciosas promessas, para que por meio delas nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então olha só que interessante, gente. Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas de sermos participantes da natureza divina, glória e virtudes do Pai, amabilidade, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio, né, alegria, paz. Ele quer nos fazer participantes disso, porque quando a gente tiver isso, meu irmão, quando tiver os BO lá, você vai aparecer, vai fazer, as pessoas vão ficar assim, marcadas por Deus através da sua vida. Então, se capacite, tenha habilidades de liderança, são importantes, mas eles são a menor parte da sua liderança. Amém? Vamos dar uma pausa aqui, um pit stop, para ter interação aí, alguma pergunta. Fica à vontade, gente. Quero aproveitar aí aquela... E isso tem esses perfis. A gente poderia trabalhar, de repente, com os líderes do nosso ministério, para ter essa percepção, essa visão dentro da sua própria célula, de que ele não deve ter a visão apenas de buscar líderes, de trazer líderes, mas também ter um olhar macro dentro da sua célula para trabalhar outras habilidades. O nosso esforço é esse, mas eu acho que talvez é uma questão um pouquinho da definição ali que pegou. Por exemplo, nem todos vão liderar a célula.
tudo bem. Mas, no sentido de, como discípulos de Jesus, liderar todas as pessoas à nossa volta até Jesus, a gente entende que todo cristão tem esse chamado. Então, qual que é o nosso esforço nessa questão do discipulado de líderes, quando, por exemplo, o supervisor de célula, aproximar o líder de célula, está cuidando dele e ajudando ele a ter uma visão dentro da célula de formar líderes. Não necessariamente o formar líderes apenas com foco em outro líder de célula, mas formar líderes que vão cuidar de pessoas dentro da célula. Porque o ambiente da célula, a gente fala que a célula, a definição de célula para a gente, né? É um encontro onde discipulado, relacionamentos e evangelismo acontecem. Só que todos são chamados a viver isso. Evangelismo, não, esse evangelismo é só o departamento de evangelismo, a gente sabe que não é, para todo cristão. Relacionamento, é para todo mundo. A gente se aproximar das pessoas, como Jesus fez com os discípulos. E discipulado é a grande comissão. Né? Então, assim, o nosso esforço é transmitir a ideia de liderança como todos foram chamados à maturidade da fé para liderar outros até Jesus. Mas nem todos, não necessariamente, vão precisar se tornar líder de célula, realmente. Mas a ideia que a gente comunicar com o líder é: todo mundo na sua célula está sendo discipulado, está crescendo na fé, o cara que estava preso na pornografia, ele está sendo liberto, ele está anunciando o evangelho no trabalho dele, ele está começando a ser mais ousado, a vida com Deus dele está crescendo, ele está conhecendo mais a Deus, a família dele, a casa dele está mais cheia de paz. Legal, essa é a ideia, o cara crescer. Automaticamente, a gente percebe na Bíblia que saúde espiritual, ela gera frutos, não só os frutos do Espírito, mas até gerar os frutos do Espírito, gera frutos de pessoas sendo impactadas pela vida daquela pessoa. Então, nesse sentido, ela é um líder bíblico no sentido de, igual a gente falou, é alguém que está servindo, que está crescendo em servir as pessoas e apontar para Jesus. E esse é o que a gente quer. Mas nem todo mundo ali, beleza, vai se destacar para ser o líder de célula. Então, isso a gente procura conscientizar os líderes de célula dessa formação integral da galera para, de certa forma, liderar, no sentido de liderar até Jesus. E perceber no treinamento de células, a gente fala isso, né? Que você tem que realmente perceber dentro da célula quem que você vai escolher para ser o líder em formação. Que aí é esse cara para ser o próximo líder de célula. Mas você não escolhe todo mundo. Por isso que você tem que realmente escolher. E aí lá no treinamento a gente passa algumas dicas, algumas características de como que você pode te ajudar a perceber quem são essas pessoas. Né? A gente vai falar um pouquinho disso, de como a gente ajuda os nossos irmãos que estão liderando célula a romper na liderança deles, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Por favor, irmão, fica à vontade. Estão mais como cargo, mais pela liderança, mas também essa preocupação de formar líderes.
É mais assim, uma questão de entender o que a gente quer dizer como um líder, né? Quem é o líder, o que ele faz. Então a gente, às vezes, restaurar um pouco do entendimento correto, né? Do que é isso. Você, por uma experiência que a gente vai identificar bem essa. 2017, 18, 19, eu fui líder de uma de jovens e eu gastei todo o meu tempo, todo o meu recurso com os que estavam na droga, os enfiados por pornô, os que estavam com problema em casa, e não me sobrou tempo para formar um livro. E quando eu precisei sair, daí eu e minha esposa vieram morrer, que casou, mudou de cidade. A gente veio para Curitiba, que era bem tranquilo, veio com isso não questão. A menina que assumiu tudo que eu fazia e entrou em depressão. Quase largou a igreja, para o hospital, na terapia, porque hoje a gente discipula ela, né? E já pedi perdão para ela pelo tempo, porque faltou eu chegar lá. Isso aqui você passa com pastor, isso aqui você faz. Gente, isso é... Faltou demais. Eu tive que pedir perdão para ela, porque ela passou um transtorno na família, um desastre, que eu falhei em formar um livro. Gente, isso é muito importante, tá? A gente vai tocar um pouco nisso, mas é bom a gente já falar aqui agora. Foi inclusive aqui no Encontro de Supervisores, né? Quem teve aqui foi um assunto que o pastor Eibe destacou, né? Ele até usou o versículo que diz ali, aquele que tem mais será dado, aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Porque às vezes a gente está investindo, aquele cara que está mal, não é que a gente não tem que investir, né? Mas a gente tem que entender que Jesus ele investiu em 12. Ele curou enfermos, ele pregou para multidões, ele fez tudo isso. Mas em quem que ele investiu a vida dele? 3 anos, acordou com os caras, dormiu com os caras, andou com os caras. Foram 12. E os 12, você já sabe o que eles fizeram. Porque ele investiu naqueles 12. Então, assim, a gente tem que saber em quem que a gente vai investir. Sabe por quê, gente? O discipulado, seguir a Jesus, é algo voluntário. E é algo que só o Espírito pode converter o coração da pessoa ao Senhor e a ser um discípulo. Então, não tem jeito de você catar a pessoa assim, agora você vem comigo aqui, agora já era. Agora você vai ser um discípulo de Jesus, agora você vai orar, agora você vai buscar, agora... Não. Então, a gente tem que perceber e investir nessas pessoas. A gente não vai deixar de cuidar de lá, ô irmão, tô precisando disso, daquilo. Só dar um exemplo, 1 minuto. Teve um cara que ele chegou aqui arrebentado, em 1 ano ele saiu de 0 a 100. Começou a liderar a célula, em 1 ano. Porque o cara, ele mergulhou no Senhor, ele estava disponível. A gente fala que é a sigla FAT, em inglês. O bom líder, ele é faithful, ou seja, fiel, available, ele é disponível, ele quer estar junto, e teachable, ele é ensinável. São as 3 características de alguém que você percebeu. O cara é fiel, o cara, você falou um negócio, ele está lá. Ele é disponível, ele está junto, você percebe que ele quer, ele está junto. E ele é ensinável. Esse cara, meu irmão, pega ele que ele vai te abençoar. Sabe? Porque até o que o irmão falou lá sobre questão de liderança, você não precisa cuidar de todo mundo da célula. A gente tem que olhar para as pessoas que não são líder em treinamento, aquelas que não estão nesses 3, tem que olhar para elas. Mas você pega esse cara, que vai ser o seu líder em formação, e ele cuida desses outros. Percebe? Para você também, senão você vai se sobrecarregar, que vai acontecer com a moça lá. Vai pegar, nossa, eu tenho que discipular todo mundo está arrebentado. Não, você tem que ter os seus 12 aqui, né? Os seus líderes em formação para te ajudar, para você não liderar sozinho, tá? Então, isso é muito importante, a gente saber em quem investir. Esse irmão falou. O meu caso, na verdade, foi exatamente o oposto. Meu líder não falou nada antes de me lidar. Uma semana antes da semana multiplicar, falou, então tu é líder, vai. Não programou nada e só jogou a gente. O que eu, como um líder agora, que estou tendo que guiar as pessoas, o que eu faço para criar um líder bom e não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo? Legal. Depois você me fala qual foi a célula para a gente dar uma pesquisada.
Mas, ô irmão, você já fez o treinamento de células? Depois eu fiz school, tudo. Mas beleza, já tá uma melhorada. Entendi, legal. Olha, o segredo aqui para formar líderes não é o nosso foco aqui falar sobre a formação de líderes, né? Mas está mais foco no discipulado. Mas o segredo aqui é você realmente caminhar com os caras. E você vai perceber os caras que são gordos, né? Fat, em inglês. Os que são fiéis, disponíveis e ensináveis. Então você vai perceber. Para você perceber isso, não ore também. Ore, busque o Senhor. O Senhor me mostra quem são aqueles que o Senhor está levantando. Ore ao Senhor para que o Senhor levante trabalhadores para a sua grande seara, que Jesus nos ensina lá em Mateus 9,36 a orar por esses caras. Então ore para que Deus levante eles e peça discernimento. O Senhor vai te mostrar, você vai começar a perceber. Aí você chama os caras para perto. A galera provavelmente do Flow lá, aqui antes do culto, cara, vamos tomar um café lá antes. Aí fala, pô, o que tu gosta e tal, vai na maciota. Aí você viu que o cara é legal, assim, você traz um momento de oração pelos povos não alcançados dentro da célula. Gente, cria tarefa, não tem importância, tá? O mais legal que eu acho, o primeiro passo que eu dou, eu quero ouvir o cara orar na célula. Porque ali você já entende umas coisas, não é verdade? Quando o cara ora, você já tem um panorama geral de como anda a vida dele, né? Se ele puxa um Senhor meu Deus, soberano Pai, Rei do Universo, você já, entendi. Não é verdade? Você já percebe como é que ele anda nas coisas. E aí, enfim, tem todo tipo de oração. Você vai pescar algumas coisas naquela oração. Então, o que eu faço? Eu falo, cara, você traz uma oração pelos povos não alcançados, você pode olhar aqui no Portas Abertas e o cara, beleza. Aí você ouve o cara orar, o cara já fez alguma coisa. Você já vai ver que se ele é fiel. Se ele trouxe mesmo, se ele estava disponível. Porque às vezes o cara vai te dar um bolo, aí você já dá um passo atrás. Beleza. Pelo jeito o cara não está tão lá. Então você vai testando fidelidade, disponibilidade e ensinável. Porque às vezes o cara vai orar, você vai chegar para ele, ô irmão, que você orou assim, né? Pegando esse exemplo, vamos supor que o cara orou assim. Meio e a cela é de Adolis, por exemplo. Você vai chegar para o cara e falar, ô irmão, que bom que você orou. Sempre, a gente vai falar disso também, né? Sempre começa elogiando. Fala, nossa, que bom que você orou, meu irmão. Que bênção, obrigado por ter orado na célula. Mas, deixa eu te falar, você não precisa, dar uma leveza maior, a galera aqui é jovem e tal. Aí você vai sondar se ele é ensinável. Porque ele, não, irmão, eu oro assim mesmo, porque... Aí você já entendi. Entendeu? Você vai sondando assim. Só que onde isso acontece? Num ambiente de relacionamento. Você tomou um café, você chamou ele para orar, você foi conversar com ele depois. Isso devagar, sabe? No tempo de Deus. E o pilar aí é a oração. Pedir para que o Senhor levante e para que o Senhor mostre. E que o Senhor capacite, dê graça. Beleza? Vai segurando as perguntas, vamos caminhandinho para a gente, né, também não ficar muito aqui para trás. Discipulador de líder, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. A nossa definição de discipulado é a nossa mesma definição da missão da igreja, tá? A missão da PIB é fazer, né? A nossa missão é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido de todas as nações no poder do Espírito Santo. E célula é aquilo que a gente falou, um grupo multiplicador, né? Eu falei um encontro, mas é um grupo multiplicador onde relacionamentos, evangelismo e discipulado acontecem. É que a gente usava encontro, Daniel mudou para grupo multiplicador. Meu pastor, ele é muito grupo multiplicador, né? Então, beleza. O supervisor de células é fundamental para o crescimento da igreja. Troque aqui supervisor de célula, gente, para alguém que discipula líderes. Né, o que a gente está falando, o supervisor ele faz isso, ou era para fazer isso, né? Andar com pessoas assim como Jesus andou. Só que, se você lembrar da missão que a gente falou, é levar pessoas a um relacionamento intenso com Deus. Será que nós temos um relacionamento intenso com Deus? Porque só nós vamos levar outros até onde nós chegamos. Não tem como eu levar uma pessoa a ter um relacionamento intenso com Deus se eu não estou buscando isso, andando nessa direção. Eu não vou conseguir levar outro para lá. Não é verdade?
A segunda coisa, amar e servir ao próximo. Se eu não estou amando e servindo, mesma coisa. Se eu não estou no meu ambiente de trabalho, onde Deus me colocou, tendo atitudes de evangelismo, eu também não inspiro a minha célula a viver evangelismo, tá? Então, assim, seja você líder de célula ou supervisor de célula, isso você precisa sempre trazer à memória do líder. Você precisa ser alguém que vai inspirar os outros a viver isso. Então, você tem que ser o primeiro a ter um relacionamento intenso com Deus, a amar e servir aos irmãos lá e a levar Jesus conhecido aonde Ele te colocou, né? Você precisa ser a ponta da lança ali para a galera acompanhar, né? Então, isso é importante a gente conversar com o líder sobre isso. Coisas do supervisor, discipulador de líderes, né? 3 características importantes que a gente fala sobre a nossa função ao discipular pessoas que estão liderando pessoas. Orientação, o pastoreio para o crescimento espiritual da pessoa e a visão. Gente, visão, eu vou começar aqui, vou destacar mais, acho que a visão aqui. É muito importante, porque a visão, a gente fala assim, a visão ela vaza, né? Ou ela escorre. Às vezes um líder que começou com uma visão apaixonada por Jesus na célula, uma visão de célula que vai discipular, que vai evangelizar, que vai abençoar, essa visão vai se perdendo e ela vai se tornando, saindo da célula evangelística, abençoadora, multiplicadora, para um grupo de comunhão. Vai saindo para um grupo de adoração. Vai saindo para um ministério de oração. Sabe? A visão do líder de célula, ela se perde se ele não for discipulado. Então, meu irmão, presta bastante atenção nisso. Você precisa, ao ter o discipulado de líderes, você vai encontrar no almoço, mais uma vez, é uma questão relacional. Como, quando, onde, não sei. O negócio é, você vai se encontrar e você vai desenvolver um relacionamento profundo, não vai ser só um rito, igual a gente falou no início. Mas, naquele momento, uma coisa que você precisa ter nesse encontro é renovar a visão do líder. A visão apaixonada por uma célula que abençoa pessoas. De um líder que está discipulando outros e alcança aquelas pessoas para Jesus, sabe? A visão de que ele está participando como cooperador de Deus numa obra de Deus, desde o início, antes da fundação do mundo, assim como o Cordeiro de Deus foi conhecido lá antes da fundação do mundo, ele está participando dessa visão, sendo cooperador de Deus, com Jesus, vai ser chamado ali de aquele que conhece a Deus, aquele que coopera com Deus, como Paulo fala, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Não, nós somos cooperadores do Senhor nessa obra. Então você precisa, de alguma forma, transmitir aquela visão que está no seu coração e que o líder perde. Se você não faz isso, vai passar, gente, 1 ano, você sem encontrar com o líder, às vezes você vai visitar a célula lá, ou você vai encontrar com ele, você vai perceber que virou um negócio de adoração. É 40 minutos de louvor a célula, e lá a galera só no F-Hop Music lá, tipo, é ruim? Não é que é ruim, mas perdeu a visão. Aí vem um visitante, o visitante vai ficar lá assim, caraca, esses crentes são doidos mesmo. Teve uma vez, foi um testemunho do pastor Eibe até, ele falando que foi justamente isso, ele foi supervisionar uma célula, chegou a visitar a célula, era na época lá do pastor Cirilo, quem lembra, né, do a presença é real. A célula não estava sem supervisão, a célula virou um fogo e glória. Soltava lá, e aí tipo o visitante, o líder depois contou para ele que veio um visitante, o visitante ficou assim, olhando, e a galera chapando, vamos colocar, me perdoa o uso da palavra aqui, vamos colocar entre aspas aqui, chapando na presença ali. E aí terminou a célula, o cara pensou assim, nossa, esse visitante ele deve ter sido impactado demais por esse negócio aqui, porque a presença de Deus está maravilhosa aqui, Deus está nos visitando. E ele falou com o visitante animado, e o visitante
assustado assim. Nossa, cara, muito esquisito vocês. Obrigado, mas não é para mim esse negócio. Por quê? A pessoa nem nasceu de novo, a gente não tem nem percepção do que está acontecendo e tal. O que é isso? Então, vazou a visão. Às vezes aquela célula ela começou legal. Tipo, não, gente, vamos ganhar gente para Jesus. A gente vai louvar a Deus, mas a gente vai trazer visitante. A gente vai orar, a gente vai interceder uns pelos outros. A gente vai conhecer um ao outro. A gente vai se ajudar. Enfim, tudo que a célula perdeu, virou. Entendeu? Então, nós precisamos ser os guardiões do que é a visão do Senhor para a igreja. O líder é esse cara que o quê? Ele aponta. Sim, gente, é para cá, ó. Jesus quer isso aqui de nós e tal. Então, no treinamento de células, por exemplo, a gente fala desses ingredientes que a gente coloca no roteiro de célula para ajudar a não vazar. É tipo colocar uns band-aid assim, para evitar vazar a visão. O roteiro ajuda, porque tem lá evangelismo. E tem que ter esse momento. Edificação, tem que ter também, não pode ter só o louvor. Então, o roteiro ajuda, principalmente um líder novo, né? Então, nós como discipuladores de líderes, estou dando todo o destaque aqui para líder de célula, né? Mas discipulando líderes, a gente precisa manter a visão. A gente tem que ter temos que ser aqueles que ajudam na orientação, tá? do pessoal. Todo mundo já pegou um líder meio desorientado, provavelmente você já tem um pouquinho de tempo de liderança, o cara vai chegar assim, cara, não sei o que está acontecendo lá na célula, não sei o que fazer, para você evitar, e às vezes a pessoa não vai chegar, ele vai ficar desorientado, vai ficar doido, quando vê ele vai aparecer para você entregando a célula, porque ele não sabe o que está acontecendo. Então, por isso que você tem que ter a supervisão. E o discipulado, que é o que a gente está mais destacando aqui, o chegar perto, você precisa conhecer, né? Tá, pastoreio. Pode falar, meu irmão. Que legal, gente. Obrigado por compartilhar. Então, no treinamento de células, a gente fala um pouco sobre isso, tá, gente? Célula não é complicado, gente, mas tem algumas coisas, princípios bíblicos que a gente precisa entender mesmo. Essa coisa do discipulado, do líder que vai trazer pessoas para perto, para poder liderar. O que Jesus fez, tá? A gente vai abordar um pouquinho disso. É o que Jesus fez. Das pessoas que ele investiu, quem ele formou, como comunicar a visão. Por isso que tem a rede de células, né? Uma rede que é para ser uma rede de discipulado, é uma rede de cuidado, que a gente está se ajudando nisso, lembrar a visão, discipular e tudo mais. Bons hábitos aqui: liderança, discipulado e visão, né? É o que a gente destacou aqui. A gente precisa ser o guardião dessas coisas junto com as pessoas que a gente está liderando. Essa frase do Comens, que é muito legal: encontre
Encontre-se com Deus antes de se encontrar com seus líderes de célula. Eles vão lhe agradecer por isso. Gente, quem que é bom aqui? Quem que é bom aqui? Só Deus, não é verdade? Se a gente quer ter algo de bom para falar com os outros, a gente tem que ter pegado um pouquinho de lá, não é verdade? Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, gente, se a gente quer ter algo de bom para comunicar com os nossos liderados, a gente tem que ter recebido aqui antes do Senhor. Então, bons hábitos de você, discipulador de líderes, recebem de Deus o que vão ministrar, tá? Então é isso aqui que a gente acabou de falar. O cerne é um relacionamento com Deus. Aqui é aquele ponto que eu cheguei, que eu queria falar um pouquinho, né, de a importância de que tudo que baseia a nossa liderança, uma liderança saudável, que vai multiplicar líderes saudáveis, é baseado no nosso próprio relacionamento com Deus também. É a maior influência. O Blackby, eu acho que é assim que é o nome dele. Eu não lembro o livro que eu tirei essa citação dele, mas é um livro que fala sobre discipulado. Ele fala o seguinte: conhecer a Deus vem por meio de um relacionamento com uma pessoa, que é o próprio Deus. Por meio desse relacionamento, Deus revela a si mesmo, seus propósitos, seus caminhos, e Ele convida você a se unir a Ele naquilo que Ele está fazendo. Então é a partir do nosso relacionamento com Deus que a gente vai ajudar, da mesma forma que Deus está nos unindo a Ele no que Ele está fazendo, a chegar para o nosso liderado e a ajudar ele a se unir ao que Deus quer fazer através dele, tá? A gente vai comunicar, além de comunicar a visão de forma mais geral da célula, da multiplicação, enfim, dessa saúde espiritual que gera vida, entender os chamados, a visão específica de Deus para aquele líder. Que, como a gente comentou no início, cada um tem um jeitinho próprio e uma obra que Deus faz através de cada um de uma forma própria também, tá? Vamos passando aqui, eu coloquei esse aqui bem pertinho um do outro, mas vocês podem, que nem eu falei, vocês podem interromper, a gente vai trocando ideia sobre as perguntas. Então, o primeiro hábito, seu relacionamento com Deus. Primeiro hábito saudável, tá? Só teremos algo de bom para dizer se tivermos recebido do Senhor primeiro. O segundo hábito, oram por seus liderados. Jesus orou por nós, né? Não rogo que os tires do mundo, mas que proteja-os do maligno. Jesus, ele orava por nós. Então, nós precisamos orar também pelo pessoal, tá? E, gente, isso é uma atitude que protege tanto o nosso coração também, sabia? Porque pode ser que se a gente fizer, a gente pode talvez ser tentado a nossa. Eu discipulei muito bem os meus líderes, por isso que eles estão bons. Sendo que quem faz a obra é o Espírito Santo. Se nós orarmos e deixar Deus fazer, Deus vai falar, Deus vai converter, Deus vai se revelar a eles, tá? Essa minha amiga que eu falei que eu lavei a louça dela, ela tinha uma frase muito legal, que ela tirou de alguém que eu não lembro, mas diz assim, ó: quando nós fazemos, nós fazemos. Quando nós oramos, Deus faz. Amém? Então, assim, dando um testemunho só rapidinho, que eu gosto de exemplificar essa questão da oração. Teve um jovem que se converteu aqui na igreja, eu conheci ele na festa de boas-vindas, o cara veio do mundão, assim, não entendia nada, zero. Ele chegou assim e falou comigo: olha, eu quero que você me explique o que aconteceu aqui no sábado, porque eu sou cético, não conheço a Deus, mas quando vi eu estava lá na frente chorando, e eu sei agora que Deus existe, mas eu quero que você me explique o que aconteceu. É assim, nível zero dele. E a gente foi conversando, eu gastei 3 horas trocando ideia com ele, mas foi só isso. Aquele novo convertido que perguntava assim: mas e Buda? Mas e não sei o quê? Mas e aquilo outro? Foi aquelas 3 horas engraçadas, sabe? Mas foi só isso que eu consegui ter com ele. A nossa agenda não batia, não dava certo. Eu morava aqui, ele morava lá, não sei aonde. Só que eu estava sempre orando por ele e meu coração preocupado. Eu falei: nossa, cara, o cara é recém-convertido.
eu indiquei umas células para ele, mas nem sei se ele está indo, e eu não consigo encontrar com ele, só fica nessa mensagenzinha aqui, mensagenzinha lá. E aí quando vê, 1, 2 semanas depois, assim, ele começou a me mandar um monte de áudio, o celular pipocando em mensagem e áudio, e ele soluçando de chorar, assim, falando, cara, Deus está me falando comigo, Deus está me não sei o que, e tal. Ele falou essa frase, nunca vai sair da minha cabeça, ele falou assim, olha, eu não entendo muito, mas Deus que me perdoe, eu preciso falar um negócio. Deus é a melhor droga que existe, porque eu já experimentei de tudo, e esse negócio aqui eu nunca senti na minha vida. Então, assim, do jeito dele, e Deus se revelando a ele. E aí o Espírito Santo falou comigo naquela hora assim, olha, você não consegue encontrar com ele, mas você continuamente apresenta ele diante de mim. E eu vou lá e visito ele, eu falo com ele. Não é nos eximindo da nossa responsabilidade de estar junto, mas é lembrar que é ele quem faz a obra, sabe? A gente entrega o nosso tudo, mas o nosso tudo às vezes é não conseguir se encontrar muito mesmo, e é entender que Deus é que vai fazer a obra na vida dos nossos irmãos, tá? Uma outra frase que eu acho muito legal sobre isso é o Edward M. Bounds, é um irmão nosso do século XVIII, ele escreveu 9 livros só sobre oração, e ele fala assim, oração projeta fé em Deus e Deus age sobre o mundo. Só Deus pode mover montanhas, mas a fé e a oração movem a Deus. Muito legal esse exemplo aqui dele, essa frase dele, né? Tem uma outra frase que eu queria destacar antes da gente ir para esse estudo de casos aqui rapidinho, que na verdade é um exemplo de oração, que fala que um líder, um discipulador muito introvertido, é um exemplo que o Joel Kominski dá no livro dele sobre supervisores bem-sucedidos. Ele fala que tinha um cara muito tímido, muito na dele, que ele mesmo olhava e falava, nossa, esse cara, ele não vai conseguir influenciar bem outros, ele não vai ser um líder de célula muito bom, porque ele é muito tímido. E ele fala que a célula dele multiplicou múltiplas vezes, ele virou supervisor de célula, porque ele tinha muitas células que tinham multiplicado a partir dele, e ele perguntou, cara, aqui, como é que foi esse negócio aí? Porque eu sei que você é bem tímido, assim, difícil não é comunicativo, não gosta muito. O que aconteceu? Aí ele falou, te resumo em 3 palavras. O que aconteceu? Ele falou, por favor, ele falou, oração, oração e oração. Foi o que aquele líder de célula falou. Então, assim, um exemplo, um testemunho inspirador para a gente sobre o segundo bom hábito do discipulador de líderes, que é orar pelos seus liderados. O terceiro é ouvem os seus liderados. É o que a gente falou aqui muito sobre discipulado. Você precisa ser amigo, precisa conhecer o cara. É o que Jesus fez com os discípulos dele, não é verdade? Ele conhecia. Foi lá na casa de Pedro, a sogra estava doente, curou a sogra de Pedro. Pedro nunca deve ter esquecido isso. Coisa boa, né? Não falando mal da sogra aqui não, mas curou a sogra, que benção, foi na casa, comia junto, sentava à mesa. E a empatia e perspectiva. Jesus, ele conhecia e respeitava a história de cada um do que ele chamou. E Jesus chamou gente muito diferente. Tinha cobrador de impostos e tinha o zelote. Eu não sei como é que Jesus fez para os dois não se matar lá. Mas ele tinha essa empatia com a característica de cada um e ele via pela perspectiva deles, né? Então, o legal é que quem está como supervisor de célula, via de regra geral, ou total talvez, já foi líder que multiplicou célula até, né? Então, é mais fácil você se lembrar da perspectiva do seu líder de célula, daquela pessoa que está liderando as pessoas dentro da célula. Que às vezes tem momentos que é difícil, né? Tem aquelas dificuldades, às vezes, na família, em épocas do ano, em situações. E como Jesus, a gente precisa perceber essas perspectivas pelo olhar do líder, né? Então, essa empatia e perspectiva é a gente entrar na vivência que ele está comunicando com a gente ali nessa amizade, né? Você entrar na pele da pessoa. Então, é o terceiro bom hábito. Você ouve, você conhece os seus liderados. Então, principalmente hoje em dia, gente, antes da gente ir para isso aqui,
principalmente aqui hoje em dia, é muito interessante que a commodity, o negócio mais valioso que você pode dar para alguém é o seu tempo, não é verdade? Você vai parar e ouvir alguém. Isso, a pessoa já se sente tão abençoada, sabe? Já se sente tão assim, poxa, essa pessoa se importa comigo. Ela parou para eu contar o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo lá em casa, o que está acontecendo na minha vida pessoal, no meu trabalho. Coisas que importam para mim. Uma outra frase famosa que também não lembro o nome quem falou, falando, as pessoas não se importarão com o que você tem a dizer até que você se importe com elas. Então, você precisa se importar. É o que Jesus fez com os discípulos dele no caminho de Emaús lá. Eu acho muito incrível esse exemplo de Emaús, que Jesus ele se aproxima do caminho, ouve eles falando lá e fala, o que vocês estão falando aí? Aí eles ainda dão meio que chega para lá em Jesus, é só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Aí Jesus fala assim, me conta. Gente, por pelo menos ali 7, 8 quilômetros, provavelmente, Jesus ouviu os 2 discípulos dele falar do que tinha acontecido com ele mesmo. Ele ressuscitado já. Ele já sabia de tudo, mas ele falou, conta. Então, era 10 quilômetros. E fala que quando eles chegaram em Emaús lá. Então, olha o que Jesus fez, sabe? Então, a gente precisa ouvir. E às vezes, se você é um supervisor, um discipulado, alguém que está discipulando líderes há mais tempo, você pode até ser tentado, a pessoa está contando e você, já sei o que é. Já sei a solução, já sei o negócio, é só fazer assim, assado, papapá. Mas calma, dá uma segurada. Ouve, deixa a pessoa contar, porque aquilo é importante para ela. Às vezes até uma coisa meio boba para você, mas para ela é importante. Então, o terceiro bom hábito é você ouvir as pessoas, tá? Vamos para esse... Eu queria fazer rapidinho aqui com vocês. Dá para vocês 2, 3 minutinhos para a gente fazer um estudozinho de caso junto aqui. Olha só, um dos líderes de célula traz a seguinte questão. Um visitante da célula, que ainda não é convertido, é músico e demonstrou o desejo de ajudar no momento de louvor, tocando e cantando. Como orientar esse líder? Fundamente biblicamente a sua resposta aí, se possível. Dá uma conversadinha, é só para dar aquela pausa, dar uma quebrada, você pensar um pouquinho, poxa, e se chegar um BO lá, como é que eu ajudo esse meu líder de célula, né? Não vou dar 5 para vocês, vou dar só 2,5, 3, tá bom?
Beleza! Tempo! Beleza, gente? Eu queria convidar alguém que quiser compartilhar a resposta aí que vocês produziram juntos, que vocês acham interessante. Alguém quer compartilhar? Pode vir aqui, que a gente fala no microfone para ficar gravado aqui também. Ou, se você quiser, não precisa vir aqui também. Não vai ficar gravado, acho que deu medo, né? Pode falar de onde você está, meu irmão. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos dar uma silenciada. E aí eu quero um voluntário aqui, pode ser? Senão eu vou escolher um voluntário. Oi, irmão, obrigado. Bom, gente, a gente conversou aqui juntos, né? E acho que uma das questões que nós colocaríamos em prática seria a questão do discipulado, assim. No sentido de incentivar o líder daquela célula, chamar aquela pessoa para conhecer o coração, para tentar entender, assim, qual era de fato o objetivo. Se é uma questão de demonstrar as suas habilidades ali, né, na célula, mas também caminhar junto com ele no sentido de mostrar assim, puxa, ok, porque eu acho que se a gente chegar assim, não pode, porque como é um recém-convertido, né, como nem é convertido, dizer um não, de fato, vai contra aquilo que é um dos pilares da célula, que é sobre o evangelismo, de trazer essa pessoa para perto. Mas nós tratarmos o coração dela, trazendo ali, ok, você é muito bem-vindo, mas vamos caminhar junto. Vamos ver como que está o seu coração, a sua vida, para que essa pessoa seja cuidada, para que ela entenda que assim, ela pode pôr em prática ali também os dons e talentos, né, a sua habilidade, para servir na célula, mas também servir ao reino. Então, assim, a gente entrou numa conversa aqui no sentido de tratar o coração e cuidar, mas também sondar para saber qual era de fato o objetivo, né, e trazer ela para perto para que a gente possa, né, desempenhar ali o discipulado e acompanhamento daquela pessoa. Que bom. Não assim, ele veio hoje, na semana seguinte, vamos sentar nessa semana, vamos conversar para sondar o coração e quem sabe na sequência sim. Beleza. O Vitor falou no sentido assim da pessoa de estar orando e acompanhando ali, né? Mas eu primeiro assim, a pessoa vem, mas se não pode tocar aqui, aí eu acho que seria um pouco precipitado. Legal. Talvez não conhecer a pessoa de fato, porque testemunhar lá fora. Legal. Palmas pro irmão, por favor. Yes. Obrigado. Queria mais umzinho. Falar, eu acho que pode ser daqui mesmo. Nós conversamos aqui, nós três, e respondendo diretamente a pergunta que foi feita ali, nós concordamos em que essa pessoa toque. Concordamos. E, juntamente com essa pergunta, a gente, aqui conversando também, nós nos fizemos um contra-pergunta. Nós temos uma linha muito fina entre discipular sobretudo e discipular pessoas.
Legal. Palmas para os irmãos ali, por favor. Yes. Você quer falar um negócio, meu amigo? Pode mandar. Eu queria perguntar. Ah. Essa questão, ele entra e 2 dias depois, uma semana depois, ou 2 semanas depois, vocês deixam ele tocar? Não, isso que quiser tocar. Porque eu vejo como um carro eclesiástico, ao qual, se a pessoa se você como líder se dispõe a toda essa pessoa ali, ela tem que ser exemplo a todo mundo. Então, eu estou mais com o irmão na questão de acompanhar. É por isso que eu toquei no sentido da estrutura. Não, exato, mas... Cargo eclesiástico é Não, mas ele não é nesse caso, ele não está falando para fazer parte do louvor, ele está falando para tocar no momento, mas pequeno, eu vejo até nesse tocar, pois se a pessoa está lá para tocar, o que sai da boca dela é a palavra, pois se ela fala aquilo e não vive aquilo, Beleza. Não, calma. Tranquilo. A ideia... Não, fechou, gente. Tranquilo. A ideia é provocar mesmo, tá? Eu sabia que poderia acontecer e aconteceu, tá ótimo. Calma. Pode deixar que... Vamos voltar aqui pro assunto e eu vou trazer uma resposta aqui mais para englobar o que a gente está falando, tá bom? Vamos lá. Calma. Olha, o que é um princípio eterno que a gente tem por trás? Um princípio aqui, tá, gente? Eu gostei da frase do irmão ali. Nós discipulamos pessoas, né? Não discipulamos estruturas. Isso é uma frase muito legal, que combina com o que a gente realmente acredita e a gente percebe na palavra. Então, a pessoa tocar ali, a melhor ideia é deixar ela tocar, mas ao mesmo tempo, o que você faz? A pessoa não é nova convertida. Ela, quer dizer, nem é convertida ainda. Ela provavelmente nem sabe nada. Às vezes ela vai querer, vou tocar um Zé Ramalhozão aqui, vai ser top. E pra ela tá tudo bem. Ela não é convertida. Então o que a gente faz? Cara, que massa, cara. A gente quer ver você tocar. Mas faz o seguinte, eu vou te propor algumas ideias aqui, de uns hinos que a galera gosta, a gente está acostumado a cantar. Eu vou te passar, você dá uma olhada, você consegue dar uma ensaiadinha e tocar pra gente esses hinos aqui? Então, acho que a gente usa o melhor dos dois mundos. Por quê? É para a gente evitar também que a gente vai ter todos os níveis de maturidade na célula, proteger um pouco a galera um pouco mais nova na fé, de tipo, caraca, o cara tá tocando um Zé Ramalho, como assim? Né? Então, assim, a ideia que a gente chega nessa situação é uma situação real, tá, gente? Isso aconteceu. Qual foi a solução que a gente conversou? Falou, cara, deixa o cara tocar, fala com ele, que a gente está discipulando pessoas, anda junto com ele, deixa ele tocar, mas dá uma proposta para ele, do que ele tocar. Passa para ele, que se ele é um cara que gosta de tocar, ele vai gostar de ouvir novas músicas, tirar a música para tocar lá, ele vai... Geralmente a pessoa vai super se sentir parte, né? Poxa, que legal, cara, eu vou tocar essas aqui, então eu vou ouvir elas e tudo mais, tá? Só para fechar, pessoas são mais importantes, né? Então a gente tem que sempre lembrar que esse é um irmão nosso. Qual que é o princípio eterno aqui por trás? Ele é o meu irmão, ele está distante, ele ainda não sabe, ele ainda não entende certas coisas. Eu tenho que trazer ele para perto. Então é o que o irmão falou ali, trazer para perto, conhecer, que é o ambiente da célula, ele vai fazer isso, né? E a gente ser intencional em fazer isso. biblicamente falando, como você falou, você citou um texto, que toda boa qualidade, todo dom vem do alto, né? Então eu acredito que Deus dá os dons para as pessoas para que elas se ocupem mais do dom delas. Então, é como eu falou, ele tem o dom da atração, porque ele não tem a percepção ainda que ele pode fazer isso em adoração ao Senhor. E em Salmo 148 vai dizer para nós, louvai o Senhor desde os céus, louvai-o das alturas, louvai a todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas dos céus, louvai o céu
está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, o povo que ele é chegado. Louvai o Senhor. Então, assim, eu vejo que esse texto fala que todos nós, toda a criação, ela pode louvar o Senhor, não existe mais exceção. Amém? Obrigado, irmão. Vamos ser só bem objetivos, mas por favor, pode ficar à vontade para falar. É só uma questão de nós temos uma grande responsabilidade, duas responsabilidades. Uma, dialogar com a cultura. Segunda, impactar a cultura com a matéria. Amém? A irmã quer. Sim, depende. Isso é verdade. Geralmente as pessoas já têm uma noção, assim. Eu esqueci que eu sou o cara que... Beleza. Eu tinha esquecido que eu tenho menos 10 minutos, gente. Perdão. Tá. Então, eu só quero... Vamos seguir rapidinho aqui. A gente tá falando dos hábitos, tá bom? Dos hábitos... bons hábitos de discipuladores, de líderes, né? Então, o quarto hábito é encorajar os seus líderes. Isso é muito importante a gente falar, gente, porque reconhecimento e afirmação na vida dos nossos irmãos, gente, ajuda muito. Pedro, Jesus, o nome dele era Simão. Jesus mudou o nome do cara para Pedro antes dele trair ele. E a gente sabe que Pedro, né, a rocha, né, balava, tal, Simão, aquele negócio levado pelo vento, né? E Jesus, ele muda o nome de Pedro. E é interessante que, porque ele fala, né, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E nos versículos seguintes ele dá uma mancada gigante já, né? Falando que Jesus, não, isso não vai acontecer com você, Jesus, e tudo mais. Vamos fazer um silênciozinho, gente, por favor. Vamos voltar aqui. E o que Jesus fala para Pedro, né? Afasta de mim, Satanás e tal. Falando, nossa, e Jesus tinha acabado de mudar o nome dele de Simão para Pedro, né? Então você percebe que Jesus era ele encorajava os seus discípulos. Ele tinha palavra de afirmação. Cara, você é Pedro, cara. Deus tem, sabe, tem coisa na sua vida, vai nessa força e tal. Claro, mas corrigia também, óbvio. Mas esse quarto hábito, gente, é muito chave, tá? Esse de encorajar os seus líderes, ter palavra de afirmação com seus líderes. As pessoas, o elogio é o oxigênio da alma. Eu esqueci também quem falou isso, notei aqui para frente, mas acho que foi Bill Donovan. O oxigênio, ele é um escritor cristão sobre essa área de discipulado, ele tem um livro nisso. Elogios são um oxigênio para a alma. E ele fala que sempre, dentro desse ambiente de encorajamento e cuidado, é importante que a gente, ao corrigir os nossos irmãos, que nem a gente comentou lá no início, o cara fez uma oração, ou você deu oportunidade para ele trazer uma palavra, e ele trouxe uma palavra meio assim, que teve algumas coisas meio esquisitas, e você quer corrigir ele, corrija. Mas sempre use a técnica sanduíche. É o que a gente fala. Começa com um elogio, falando, cara, que bom que você trouxe a palavra, que bênção, cara. Deus está te usando. Aí você entra no meio falando, olha, mas então, isso, aquilo, muda isso aqui não é muito legal. E depois finaliza de novo elogiando, abençoando a vida dele, tá? Isso é uma técnica muito legal de você se dirigir ao seu irmão quando você precisa corrigir. Afinal, você está falando do seu irmão, da sua irmã. Lembra disso, né? Quando aquela coisa de renovar o entendimento sobre o que é liderança de novo, né? O líder não é chefe, não é nada disso. Você está apenas o irmão mais velho daquele seu irmão lá. Então você tem que ter todo o cuidado com ele, né? Então, gente, isso é muito poderoso, tá? Você elogiar os seus líderes, encorajar os seus líderes. Outro ponto importante é sobre transparência,
Deixa eu ver se eu chegar aqui. Aqui. Transparência, vulnerabilidade e prestação de contas. O quinto hábito é esse cuidado de confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então tem dois ingredientes aqui. Um a gente já até falou bastante do orar, mas o outro é confessar os seus pecados uns aos outros. Isso é muito importante. Você não pode ser o super-homem. Você não pode chegar no encontro de discipulado, no momento de discipulado com seus liderados e falar: gente, essa semana eu fiquei 4 dias só na água, orei 20 horas, não pequei, né? Aquela coisa de tipo, uma aura assim, que é isso, eu nunca vou chegar perto desse cara. Esse cara está muito diferenciado. Não, você tem que falar: olha, gente, essa semana eu tive dificuldade assim, olha, eu estou lutando com esse tipo de tentação, essa área aqui é difícil para mim, vocês oram por mim? E aí eles falam: nossa, cara, que massa, você encoraja as pessoas assim, peraí, eu vou falar aqui também então. Se ele está falando, eu posso falar, não é verdade? Aí ele vai chegar e falar: nossa, ó, tô com esse problema, cara, tá acontecendo isso lá em casa e tal. Transparência. Sabe que Jesus, o Filho de Deus, falou com os discípulos: gente, eu estou triste até a morte. Jesus chegou para os discípulos dele e falou: gente, eu estou muito triste. Vocês oram comigo? Vocês vigiam 1 hora comigo? Jesus, ele foi transparente lá no jardim de Getsêmani, lembram? Pois é, ele estava num momento de profunda tristeza. E ele não falou: não, sou o Filho de Deus, espera aí, não posso falar, gente, está tudo bem, vai ficar tudo maravilhoso. Não, ele falou: gente, eu estou triste, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas eu estou triste, o negócio está ruim. Vocês me ajudam em oração? Se Jesus fez isso, por que a gente não deve chegar também para os nossos irmãos e falar: gente, o negócio está ruim, vocês me ajudam nisso aqui? Vamos orar junto? Tá? Isso é o quinto hábito muito importante. O outro hábito aqui: vida e fala inspiradoras e visionárias. O sexto hábito é formar e treinar os liderados. A gente falou um pouco de visionário, de a visão, você comunicar, você apaixonar sempre de volta os seus líderes para a visão, de cooperar com Deus, enfim. Cada um comunica a visão, às vezes, de uma forma, né? Mas você retomar isso. E você ter uma vida e fala de inspirar eles a crescerem como pessoas, como líderes, como discípulos de Jesus. Então, às vezes vocês vão ler um livro juntos, às vezes você já está caminhando com o tempo, você está percebendo que ele tem uma dificuldade na finança. Cara, eu vou te abençoar com um negócio aqui na área de finanças, com um curso, ou olha, eu descobri isso aqui, olha, eu fiz isso aqui e melhorou. Então você tem uma fala inspiradora que ajuda a eles crescerem. É o sexto bom hábito aqui que é legal nós termos, tá? Junto com isso aqui, a gente tem que ter discernimento, flexibilidade. Nós estamos lidando com pessoas. É aquilo que a gente falou lá no início. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Você precisa ser flexível quanto a respeitar as individualidades dos seus liderados, tá? Então, não é porque você discipulou um líder de uma forma que você, beleza, descobrir o negócio. Aí você pega aquela forma e pá, taca no outro líder que deu certo com aquele, esse aqui vai dar, né? Só que está com a forma redonda que deu certo com aquele líder redondo e o outro é triângulo e você está tentando entrar com ele do mesmo jeito, sabe? Igual com a caixinha. Não dá certo, gente. Então você não pode pegar um molde e sair tacando em tudo. Não, o Espírito Santo vai te orientar e você precisa ser flexível com as individualidades de cada um dos seus líderes, tá? A forma que Jesus liderou, né? Treinar e formar os seus liderados, a Bíblia nos ensina a fazer assim, como Jesus fez, ó. Como os líderes crescem? Naturais, resultados de crises, influência de outros líderes, tá, gente? Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Maxwell, ali em 1990 e alguma coisa, tá? Então, é uma pesquisa que ele fez, é onde as pessoas mais crescem, e é assim que Jesus fez. Né? Eu faço, você observa, eu faço, você ajuda, você faz, eu ajudo, você faz e eu observo. E vamos para o último aqui. O último não, que ainda falta só mais um. Que é aqui.
O desenvolvimento de liderança é uma estratégia-chave. Algo que a gente comentou aqui, mas eu quero falar que é o próximo, que é o do timing. Tem um timing, tá, gente? As pessoas têm um timing. Tipo, um tempo em que ela não pode perder para multiplicar a célula, ou você não pode perder para exortar um líder, para dar uma direção para ele. Sabe quando você encontra com ele e ele está vivendo uma estação da vida, e é uma estação da vida. Tem um timing que ali você vai precisar corrigir, um timing que às vezes você vai precisar encorajar, e assim também é com a célula desse líder. Tanto na vida pessoal dele, tem o timing que você tem que aproveitar, perceber. Tem momentos que ele está precisando de inspiração. Cara, lê esse livro aqui e tal. Tem hora que é um outro timing diferente. É um timing de você trazer para o coração. E a célula também tem fases. Você precisa ajudar o seu líder a identificar o timing de multiplicação da célula. Às vezes você vai conhecer uma célula, às vezes visitar uma célula, que você vai perceber assim, cara, essa célula está no timing de multiplicar. Tem líder em formação, tem tudo. E sabe o que o líder está fazendo? Tá os bobos olhando assim, ó. Ah, tá tudo muito bom, tá incrível essa célula. E quando vocês vão multiplicar? Multiplicar? Ah, ainda não conversei muito sobre não. Mas tem líder, mas tem gêmeo, tem tudo. Se ele perder esse timing, o Robert Lai, o pastor aqui de célula da nossa igreja, um implantador aí de visão celular no Brasil, no mundo inteiro, ele fala assim, ó, célula que não multiplica fossiliza. Se esse negócio perder o timing, ficar lá um ano com aquela galera tudo pronto e tal, sabe o que vai ver? O negócio vai incrustar. E aí, aquilo para você desfossilizar o negócio é muito pior, tá? E por último, desafiam seus liderados, tá? Graça e verdade, mansidão e humildade. É o que a gente fala aqui de palavras-chave. Graça e verdade é uma dualidade assim, que você tem que falar a verdade, mas você tem que falar com graça, com amor, né? Não é uma verdade seca, é uma verdade com graça, com misericórdia, com olhando o seu irmão como irmão. Mansidão e humildade. Mansidão é poder sobre controle. Você pode chegar e descascar o seu irmão porque você é o supervisor de célula dele. Ou você pode ter mansidão e chegar de outra forma, ainda que ele mereça, vamos colocar assim, ser descascado, você não vai descascar ele, porque você é manso, porque você é humilde. Humilde é pensar menos em si mesmo, né, e mais nos outros, tá? Então, acho que a gente fechou aqui, só a gente entra aqui numa questão final do discipulado de líderes, que eu não vou entrar, porque nós não temos tempo. Foi em 5 minutinhos? 4 minutinhos, nossa, o negócio tá assim, ó. Mas tá bom, acho que vai ser mais proveitoso, em vez de eu entrar num outro tópico para falar sobre o discipulado de líderes, que é o que eu mostrei aqui, é um roteirinho do discipulado de líderes, né? Eu ia só pro final, deixei da gente dar uma olhadinha nesses ingredientes que podem te ajudar a vivenciar um momento desse, mas talvez, já que a gente tem pouquinho tempo, a gente pode finalizar com alguma outra coisa, só para fechar aqui uma perguntinha, alguma interação.